assim também a vida cristã, para que você possa competir e correr de tal maneira que chegue em primeiro lugar, né, junto com os irmãos, é claro. Então, você precisa estar com a vida consagrada a Deus, uma vida de santidade. Aí você consegue vencer todas as batalhas, todas as lutas, você consegue competir e chegar bem, agradando a Deus, recebendo a coroa lá em cima no céu, não é aqui na terra. Então a luta deve ser lutada, a vida cristã deve ser vivida de maneira correta. É uma luta, é uma corrida, né? Paulo fala sobre isso, compara com uma luta, compara com uma corrida de atletas, né? Então nós temos que viver a nossa vida cristã assim. É uma luta, é uma corrida, você tem que chegar lá e ser vencedor. Você não pode perder, não pode parar pelo caminho, não pode se distrair. Você não pode perder a concentração dessa corrida, dessa luta. Tem que viver concentrado, ou seja, em santificação. Então nós temos aí na nossa lição número 11, o título Vivendo de Forma Moderada. O nosso texto áureo está em Provérbios 16:32, que diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então aqui uma comparação, né? O longânimo e o valente. Então o longânimo, ele vai ter a calma, a paciência suficiente para esperar o momento certo de agir e vencer. Muitas vezes o valente, ele enfrenta, né, a batalha de frente e provavelmente vai perder porque não teve estratégia, né? Não teve a paciência de esperar o momento certo, às vezes, de fazer o seu ataque. Então, melhor o longânimo. Assim também, aqui está dizendo que melhor é aquele que domina a si próprio. Ele consegue mais coisas do que aquele que consegue, às vezes, dominar uma cidade inteira. Porque ele, dominando-se a si próprio, ele pode conseguir o domínio de toda uma cidade sem causar nenhuma morte, né? Sem causar nenhum problema. Então, olha só, aqui está falando da sabedoria que Deus dá no agir, né? No realizar todas as coisas. A verdade prática fala: a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida. Então, moderação significa equilíbrio. Então não chega o quê? Ao limite, ao excesso, né? Porque existe um problema seríssimo entre os limites, entre os excessos. Então não pode a pessoa nem ficar nada e nem ficar tudo. Tem que ser equilibrado, né? Então tem equilíbrio. O sexo é permitido? É, dentro do casamento, então deve ter. E é bíblico, é certo haver, né? O homem deve se casar, ter seus filhos, sua família. A bebida, tudo bem, pode beber um suco, uma água, né? Não tem problema. Mas a bebida alcoólica não. Então deve-se evitar. Comer, tudo bem. Comer o que é necessário, né? Ninguém precisa comer excessivamente. Ninguém precisa ficar se comportando como um glutão, comendo de maneira que faz até mal para a sua própria saúde, né? Tanto a saúde física quanto até a saúde financeira. Tem gente que compra comida demais, come demais, né? Faz festa demais e falta para as coisas necessárias da vida. Então o excesso aí é prejudicial. Também está causando problema para o seu corpo, comendo às vezes, né, comida gordurosa, aquelas coisas de comer fora da hora, não dorme direito, né, passa as noites aí na televisão, na internet. Tudo isso tem a ver, falta de controle sobre o seu próprio corpo. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está aí em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 12 a 17, que diz: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados.
Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Então nós vemos aqui João alertando, a todos na igreja. Então ele se refere sobre aqueles que têm experiência já com Deus e aqueles que estão iniciando essa experiência com Deus. Então aqueles que já têm uma experiência com Deus, eles já passaram por provações, por lutas, venceram porque estiveram com a palavra de Deus em seus corações. Eles foram salvos, libertos, lutaram contra o pecado e agora estão vivendo uma vida que deve ser uma vida em santificação para fazer a obra de Deus. E aqueles que são mais jovens, aqueles que estão começando, então devem se aconselhar com aqueles que já passaram por essas experiências, por essas tentações e devem assumir uma posição de santificação, de fazer a obra de Deus, estarem prontos, aptos a serem usados por Deus. Deus quer usar todos em tremendos dons do Espírito Santo, com poder tremendo, para que a igreja marche unida, cheia do Espírito Santo, ganhe muitas almas. A igreja, ela deve prevalecer sobre todas as situações. A igreja deve marchar unida e muito forte, porque ela tem todo o poder de Deus para ajudar isso. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. E o apóstolo Paulo diz que todos podeis profetizar. Olha, todos podem ter dons do Espírito Santo. Então são vários dons. A igreja era marchar assim, cheia do poder de Deus. E era para ganhar milhões e milhões de almas. Nós estamos muito atrasados na evangelização mundial. Estamos fazendo muito pouco. Ganhamos poucas almas demais. Então nós éramos para estar fazendo muito, mais milhões de vezes mais do que estamos fazendo. Mas precisamos para isso nos separar para Deus, nos santificar. Precisamos manter uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Então o apóstolo João chama atenção para a concupiscência. Essa palavra é concupiscência, não é concupiscência, não. É concupiscência, quer dizer ambição, desejo contrário à palavra de Deus. Então existem aí os desejos da carne, existem aí os desejos que nascem através da entrada da alma, que são os olhos, Então o desejo também de ser grande, que é a soberba, de ser maior do que os outros, Então devemos tomar todo cuidado com isso aí. Pode ver que a maneira de Satanás derrubar as pessoas, fazer as pessoas pecarem, sempre foi através dessas três coisas. Olha aí, que está escrito em João. É o que João escreveu, olha, concupiscência da carne. Então são esses desejos carnais, desejos, ambições, desejos pecaminosos, Depois vem a concupiscência dos olhos, que os olhos aí são a entrada da alma, são aqueles pecados que atingem lá dentro do ser humano, que são os desejos escondidos. Então temos que tomar cuidado com isso, principalmente por causa da internet, das novelas, dos filmes, Então esses desejos pecaminosos que surgem no coração do homem. E vem a soberba da vida, que é aquele desejo que o homem tem de viver independente de Deus, ou de ser mais importante do que tudo, do que todos, de sobrepujar as pessoas, de passar por cima das pessoas, de pisar em cima das pessoas para poder crescer, para poder aparecer.
Então é soberba da vida, tudo isso. Então nós temos que tomar cuidado com esses pecados, essas coisas que vêm para nos atrapalhar a ter intimidade com o Espírito Santo, nos atrapalhar a fazer uma grande obra para Deus. Então nós devemos manter a comunhão íntima com o Espírito Santo, sempre orando bastante, estudando muito a palavra de Deus, jejuando e estarmos ocupados fazendo alguma coisa para Deus, fazendo a obra de Deus. Então a lição de hoje tem as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, temperança, o domínio das inclinações carnais. Tópico 1, vivendo de modo sóbrio. Tópico 2, temperança e qualidade de vida. Tópico 3, a temperança na vida de Cristo. Na parte 2 nós temos aí prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. Tópico 1, fugir da prostituição. Tópico 2, a disciplina em casos de prostituição. Tópico 3, a glutonaria e seus males. Na parte 3 nós temos vivendo em santificação e deixando os excessos. Tópico 1, agradando a Deus em tudo. Tópico 2, santificação. Tópico 3, deixando os excessos. Olha, se você deseja que nós estejamos aí na sua igreja, nos convide. Nós estaremos aí com todo prazer. Eu não cobro nada. Eu moro em Imperatriz, Maranhão. Você nos convida e você vai gastar com a despesa de nossa ida, de nossa volta. Eu posso ficar na sua casa, na casa de um irmão. Não precisa preocupar com isso. Nós não estamos atrás do seu dinheiro, nós estamos atrás de ajudar a sua igreja, orando principalmente para as pessoas que estão doentes, estão enfermas. Podemos dar palestras aí sobre escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, para os que desejam. Podemos dar palestras aí sobre missões, sobre evangelismo, palestras sobre família. Nós damos palestras para jovens, para idosos, para casais. E damos palestras sobre dons do Espírito Santo. Então nos convide. Se você deseja uma palestra, eu quero uma palestra sobre Apocalipse. Pronto, vamos dar aí um seminário de Apocalipse. Só nos convidar, falar o tema e nós estaremos aí. Então nos convide, nós queremos ajudar você.